Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, tem força de transformação. Se nós nos dispormos do nosso coração para acolher verdadeiramente o que o Senhor nos diz, a nossa vida pode ser transformada. A palavra de Deus é luz para a nossa vida, ilumina o nosso ser. É preciso que demos a devida importância à escuta, ao estudo da palavra de Deus. Afinal de contas, ela é a regra fundamental da nossa fé. Por isso nós reservamos este momento especial, para que ao redor da palavra de Deus, com os ouvidos abertos, possamos deixar que a voz do Senhor ressoe em nosso interior. Vamos escutar com muita atenção a mensagem de Deus para a vida de cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhe disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, ouvimos este belíssimo trecho do Evangelho de São João, capítulo 20, e num contexto litúrgico muito importante. Hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes. É a festa que marca o início da Igreja. O início da Igreja coincide com o tempo do Espírito Santo. Aliás, a Igreja só pode realizar a sua missão se estiver aberta à ação do Espírito Santo. Ela nasce deste movimento do Espírito Santo. E para o evangelista João, o dia da ressurreição coincide com o dia da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, portanto, com o início da Igreja. Conclui-se o tempo de Jesus e inicia o tempo da Igreja com a força do Espírito Santo. Por isso vamos fazer a nossa reflexão desse trecho do Evangelho neste contexto da vinda do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, que marca o início da Igreja, o início da missão da Igreja. Bem, o Evangelho começa com essa expressão temporal, à tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, que é uma narração da aparição de Jesus ressuscitado. Como nós sabemos, as aparições ou as manifestações de Jesus ressuscitado acontecem sempre neste momento do mesclar de luz e escuridão. Aqui é o entardecer, justamente esta mistura de luz e trevas, porque isso representa um pouco a situação da comunidade. A escuridão, porque a comunidade ainda não compreendeu a presença do ressuscitado. Por outro lado, a luz já está presente. Este raio que rompe com a escuridão é a luz de Cristo ressuscitado. Por isso que o Evangelho faz questão de narrar para nós este ambiente, à tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana. E depois, justamente para afirmar que a comunidade ainda não tinha chegado a este nível da fé no ressuscitado, descreve que estão fechados, amedrontados. Olhem o que diz o Evangelho. Estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus. Portanto, o medo
ainda estava presente no coração dos discípulos. A experiência da tragédia da cruz ainda estava impedindo os discípulos de acolher a luz do ressuscitado. Estavam fechados e com medo. E justamente nesta situação, neste ambiente de fechamento e de medo que Jesus entra e se coloca no meio deles, como diz o Evangelho. Jesus veio, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus ressuscitado, ele diz palavras, mas realiza também gestos. Quais são as palavras de Jesus ressuscitado aos seus discípulos? As primeiras palavras de Jesus ressuscitado a seus discípulos são estas: a paz esteja convosco. Esta paz que Jesus oferece a seus discípulos não é promessa de vida tranquila e ausência de dificuldades, até porque os seus discípulos tiveram uma vida difícil, de perseguição, de luta, mas foram fiéis até o fim. Esta paz é a certeza de que Deus está presente, mesmo nos momentos de dificuldades. É esta paz que Jesus oferece aos seus discípulos. E depois, quais são os gestos realizados por Jesus? Ele mostra as suas mãos e o seu lado, isto é, Jesus mostra as marcas da sua paixão. É interessante porque geralmente nós queremos esconder as marcas da nossa dor. Jesus faz o contrário. Para que ele seja reconhecido como sendo o Cristo crucificado e ressuscitado, ele mostra as marcas da sua dor, as suas mãos e o seu lado, as marcas dos pregos e a marca da lança. E é a partir disso que os discípulos se enchem de alegria, como diz o Evangelho. Ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E Jesus, mais uma vez, pede aos discípulos: a paz esteja convosco. E os envia. Como o Pai me enviou, eu também os envio. Portanto, é o início da missão da Igreja. Jesus, enviado do Pai Eterno, realizou neste mundo a sua missão. Com a sua morte, ressurreição e ascensão, ele confia esta mesma missão à Igreja. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos nós, hoje, os continuadores da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, enviados por Ele para realizar o seu projeto de amor. E depois disso, ao dom da paz, o Evangelho acrescenta o dom do Espírito Santo. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes diz: recebei o Espírito Santo. É esse gesto que marca o início da Igreja. A Igreja age com o sopro de Jesus. O sopro é o hálito de vida. Por isso que nós dizemos que a Igreja, por mais que ela seja formada de homens e mulheres, mas ela é divina, porque nela está o sopro de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que conduz a vida e a missão da Igreja. É por isso que ela perpassa todos os tempos, mais de 2 milênios de história, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E justamente para mostrar que a missão da Igreja é continuar a missão de Jesus, diz Jesus: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Muitas vezes as pessoas costumam dizer assim: somente Deus pode perdoar pecado. É verdade, somente Deus pode perdoar pecados. Mas Deus quis confiar à sua Igreja esta missão de perdoar pecados. A missão é de Deus, confiada à sua Igreja. Por isso, sim, a Igreja pode perdoar pecados, porque é uma missão confiada pelo próprio Jesus Cristo. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoarem, eles não serão perdoados. Portanto, meu irmão e minha irmã, tomemos esta consciência. A missão da Igreja não é outra. A missão da Igreja é a mesma missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso repetir sempre: a Igreja subsiste até hoje porque ela é movida pelo Espírito Santo. Por isso, escutando esse trecho do Evangelho de São João, que ilumina esta solenidade,
da festa de Pentecostes. Sejamos encorajados. Muitas vezes somos nós que somos como os discípulos, fechados e amedrontados. E somente o Espírito de Deus é quem nos encoraja, é quem nos dá a alegria do Evangelho para sair para fora e dar testemunho de Cristo crucificado e ressuscitado, realizando no mundo a sua missão como igreja. Por isso, repito, a missão da igreja, o início da igreja, o tempo da igreja coincide com o tempo do Espírito Santo. Abramos a ação do Espírito Santo e continuemos no mundo a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. São palavras de Jesus, de envio dos seus discípulos para continuarem a sua missão no mundo. Hoje também Jesus diz estas mesmas palavras a cada um de nós, para que, movidos pela força do seu Espírito e com a serenidade e confiança de que Ele está presente entre nós, continuemos a missão da Igreja. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração de gratidão. Pai Eterno, no dia de hoje, nós te pedimos a força do Teu Espírito para que sejamos no mundo a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, continuadores do Seu Evangelho, corajosos no testemunho, na missão que Ele nos confiou. Obrigado, Pai Eterno, pelo Espírito que faz viver a Igreja, pelo Espírito que nos conduz. Sejamos sempre impulsionados pelo Teu Divino Espírito. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.